A paz do Senhor, queridos professores, irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para estudarmos mais um tema da lição. E hoje nós temos o tema A Encarnação do Verbo, lição 3 do nosso primeiro trimestre de 2025. Então, gostaria que os irmãos abrissem aí as vossas Bíblias em João capítulo 1, versículo 14, que é o nosso texto áureo da lição, né? Que diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte texto: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura em classe, você pode aí acompanhar na sua Bíblia. Se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o 3. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. E 2 João, versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o 3, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, 2 João, versículo 7 diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, nós temos aqui alguns objetivos para abordarmos esse tema. 3 objetivos nós encontramos aqui nesta lição. O primeiro objetivo é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo objetivo é descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro objetivo, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Então, nesta introdução da lição, com este tema, a encarnação do Verbo, nós vemos a introdução dessa lição nos dizer o seguinte texto: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua
humanidade plena. Então, quando falamos da encarnação do Verbo, nós encontramos a palavra de Deus aqui. O Senhor Jesus, ele perguntou certa vez: o que dizem que é o Filho do Homem? O que dizem que é? O que os outros dizem? Que é o Filho do Homem? Está lá Mateus capítulo 16, versículo 13. E ninguém acertou a resposta. Versículo 14 de Mateus 16 diz: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Mas nós vemos aqui que somente Pedro acertou. Mas Jesus esclareceu que isso só foi possível em virtude da revelação de Deus. Então, isso mostra que ninguém pode conhecer a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então foi que em torno da cristologia que muitos manifestaram suas opiniões, e cada uma mais exótica e mais excêntrica do que a outra. Durante o longo período da história do cristianismo, houve essas opiniões. Então, desde os primeiros séculos do cristianismo, houve tentativas de resposta para essa pergunta. Porém, muitos tropeçaram porque se abebedaram ali, ou abeberaram em fontes erradas e estribaram-se em métodos inadequados. Essa busca resultou em grupos religiosos isolados e seus líderes inadequados. Os líderes tornaram-se os grandes heresiarcas do passado. Porém, o Espírito Santo já tinha falado de antemão, através do ministério do apóstolo Paulo, que sobre os pregadores de um Jesus estranho aos evangelhos, como fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Na nossa lição, o primeiro tópico diz o seguinte: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então, primeiro ponto diz aqui: o que é docentismo? O que é docentismo? A lição diz: o termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. O segundo ponto ainda diz: o que os docentas ensinam sobre Jesus? Ali, os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem, e Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos: Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, temos aí o primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo,
É um sistema eclético filosófico religioso que surge no primeiro século da era cristã. Então, o movimento ele buscava conciliar todas as religiões e decifrar-lhes o sentido por meio da gnose. O seu período áureo foi entre 135 até 160 depois de Cristo. Mas há evidências, né, deles no seu estágio incipiente na época do apóstolo João, em seus últimos dias. O termo gnosticismo, ele provém, como diz a lição, do grego gnosis, que significa conhecimento. E os membros desse movimento, eles ensinavam que a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus. Então, eles eram grupos muito diversificados em suas doutrinas, pois diferiam ali de lugar para o outro em seus períodos. E essa doutrina era nada mais que um enxerto das filosofias pagãs, das doutrinas vitais do cristianismo. Então, esses movimentos negavam o cristianismo histórico, porque, segundo essa doutrina, o Senhor Jesus não teve um corpo, isso não veio em carne. O seu corpo seria uma mera aparência, que chamavam de corpo docético, né? Outra coisa aqui, quando o apóstolo João ele enfatiza lá em João capítulo 1, versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 3. Então, ele está respondendo o embrião aqui desse movimento que já existia em algumas igrejas, né? E é bom nós lembrarmos que os escritos joaninos são do final do primeiro século e foram escritos na cidade de Éfeso, então, capital da Ásia Menor, onde surgiu o gnosticismo. Então, há indício da presença deles em Colosso, cidade próxima a Éfeso. Há no capítulo 2 de Colossenses um vocábulo incomum nos escritos paulinos, que muitos expoentes do Novo Testamento dizem que são termos técnicos ou expressões do gnosticismo. Por exemplo, filosofia, que é filosofia, né? Colossenses capítulo 2, versículo 8, como alternativa gnóstica, pleroma, né? Que quer dizer plenitude, Colossenses 2 e 9. E gnosis, que quer dizer conhecimento, Colossenses capítulo 2, versículo 18. Então, o conteúdo desse capítulo 2 aparece revelar aqui uma mistura eclética de judaísmo com o gnosticismo incipiente. No terceiro ponto do nosso primeiro tópico da lição diz: o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerito negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo, Sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou substância etérea.
No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia. Época do reinado de César Augusto, imperador romano, e a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Tá? Agora, alguns grupos gnósticos e suas principais crenças. Olha só que interessante. Nós temos alguns grupos gnósticos e as suas principais crenças. Primeiro temos os ebionitas. Quem são os ebionitas, pastor Davi? Os ebionitas, eles eram outra comunidade de judeus cristãos, lá do século II até o século IV. O nome ebionita, segundo Tertuliano, ele veio de um certo Ebion, gnóstico que sucedeu Cerinto, né? Ali contra todas as heresias, né? Certo mentor dos judaizantes, mas Eusébio de Cesareia, ele afirma que o nome veio por causa da manifestação da pobreza de seu intelecto. Tá? A palavra hebraica Ebion quer dizer pobre, pois pregava a pobreza com base em Mateus capítulo 5, versículo 3. Já segundo Irineu de Lyon, os ebionitas acerca do Senhor pensam da mesma forma que Cerinto. Eusébio de Cesareia, ele afirma que os ebionitas, eles criam em Cristo como seu Messias, mas eles negavam a sua deidade, e entre eles havia os que negavam a concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Então, eles viviam o ritual da lei e os costumes judaicos, eram hostilizados tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Repudiavam as epístolas paulinas e chamavam o apóstolo Paulo de apóstata. Tinham um evangelho próprio, apócrifo, chamado Evangelho aos Hebreus, né? Eles estavam divididos ali em 3 grupos. Então, o primeiro grupo eram os nazarenos, segundo os ebionitas, fariseus, e os gnósticos, ou essênios. Então eles eram numerosos no final do primeiro século, mas aos poucos foram desapercebendo, né, ou desaparecendo do palco e perdendo-se de vista no cenário da história. Temos também o segundo grupo. Quem são o segundo grupo? Os gnosticismo, o gnosticismo sírio. Quem era eles? Era os de Saturnino, também conhecido como Saturnilo, lá do tempo do ano do 120 depois de Cristo, né? De acordo com seus ensinos, Jesus não nasceu, não teve forma, não teve corpo. Foi simplesmente visto de uma forma humana em mera aparência, o chamado corpo docético, que do grego quer dizer do que né, parecer, ou de aparência. Então, segundo ele, Cristo veio para destruir o Deus do Antigo Testamento e salvar os que crescem nele. Esse representante da escola síria ensinava que o Deus dos judeus era apenas um dos 7 anjos, e ele seguia ali a linha de Meandro, cujo ensino era de que tudo veio à existência mediante os anjos, e o seu número era 7. Terceiro grupo, temos o gnosticismo egípcio. Pastor, era o de Saturnino, mas ampliado e desenvolvido por Basílides, por volta do ano 130, né? Sua essência ali foi transmitida por Valentino de maneira poética e popular lá em 140, né, depois de Cristo. Basílides,
né, ensinava que Cristo era a mente primogênita do Pai ingênito, o Deus dos judeus. Ele negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão, o cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simeu, seu sósia. Essa crença pode parecer tão bizarra hoje como é, mas deu muito trabalho ali às igrejas na época, pois as informações não circulavam como na atualidade. Os evangelhos sinóticos registram simplesmente que Simão foi constrangido a levar a cruz de Jesus, como fala em Mateus, capítulo 27, versículo 32, Marcos 15, 21 e Lucas 23 e 26. E o próprio Jesus foi crucificado, como temos ali a prova em João, capítulo 19, versículo 17 até o 18. Temos outro grupo também que é o gnosticismo judaizante. Pastor, esse grupo era um gnosticismo muito parecido com as doutrinas dos ebionitas. Cerinto, o mentor dos judaizantes, ele teve ali ligações com os ebionitas no final do primeiro século. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e, segundo ele, Jesus foi concebido normalmente de José e Maria. E a sua sabedoria e poderes miraculosos advieram-lhe pelo recebimento do Espírito Santo no seu batismo, perdendo tudo quando foi crucificado e voltando à condição original. Então, Cerinto, ele ensinava ainda o docentismo, doutrina segundo a qual o Senhor Jesus não teve corpo humano físico, mas somente uma aparência dele. Então, foi outro problema doutrinário para a igreja dos primeiros séculos. A Bíblia, ela nos ensina a concepção e o nascimento virginal de Jesus. Se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25 e Lucas capítulo 1, versículo 31 a 35. E são inúmeras passagens bíblicas que revelam de maneira direta e também indireta o corpo humano físico de Jesus. Temos Romanos capítulo 1, versículo 3, Romanos capítulo 8, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e também que são quem são os enganadores, né? Que negam essa verdade. A Bíblia também apresenta em 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3 e 2 João, versículo 7. Outro grupo que nós encontramos também é o gnosticismo pôntico. Quem são, pastor? Foi o desenvolvido ali por Marcião, falecido em 165, natural ali de Sinop, província do Ponto, na Ásia Menor. Então, ele transferiu-se para Roma em 135 depois de Cristo e a partir daí passou a considerar o Deus de Israel mau. E depois de muitas reflexões, considerou-o fraco. Segundo ele, o Senhor Jesus não era o Filho de Deus do Antigo Testamento. E Cristo teria revelado um Deus até então desconhecido. Então, esse Marcião dizia que todos os cristãos deveriam rejeitar as escrituras sagradas dos judeus e o Deus nela revelada. Então, esse heresiarca aparece hoje, né, na lista dos antissemitas, mas a resposta de Jesus sobre o primeiro e grande mandamento reduz às cinzas essas doutrinas ali de Marcião, quando ele citou a confissão de fé
ali do judaísmo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2 a 5, e Marcos capítulo 12, 28 até o 30. Marcião, ele selecionou para si uma coleção de livros autorizados, contendo ali as epístolas paulinas, sem as pastorais, e mutiladas todas as passagens ali que revelam ser Cristo, o Filho de Deus, no Antigo Testamento. Porque, segundo ele, somente Paulo entendeu ali o evangelho de Cristo. E os demais apóstolos caíram no erro do judaísmo. Então, ele incluiu no seu canon o evangelho de Lucas, mutilando todas as passagens que afirmam que o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele amputou a genealogia de Jesus nos evangelhos de Lucas, e essa extirpação é um forte indício de sua recusa em aceitar Jesus de Nazaré como ser humano e como judeu. Já Marcião, ele negava que Cristo era verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea, né? Então, aqui nós temos algo interessante. No segundo tópico, nós temos a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Mas aqui a resposta a patrística. Quando nós olhamos aqui os pais da igreja, eles rebateram as heresias gnósticas, a repulsa deles contra os heresiarcas era muito forte. Irineu de Leão, ele foi o principal expositor cristão que combateu o gnosticismo em sua obra, ali há diversos hereses, ou traduzido, contra as heresias. Ele foi discípulo ali de Policarpo, e esse do apóstolo João. Tornou-se bispo de Lyon, Gália e atual França, ali em 177, sendo o teólogo que mais se destacou dentre os demais pais da igreja no século II. Irineu conta que o apóstolo João, nas termas, ele notou a presença de Cerinto e precipitou para a saída, pois no seu interior se encontrava o inimigo da verdade. Esse relato é confirmado mais tarde pelo historiador da igreja Eusébio de Cesareia, lá no trabalho ali, né, no livro História Eclesiástica, tá? No livro 3. Então, Irineu, ele relata ainda que um dia Marcião se aproximou de Policarpo e o saudou dizendo: prazer em conhecê-lo. E a resposta de Policarpo foi: eu te conheço como o primogênito de Satã. Então, esse texto está lá no livro Contra as Heresias, né? Tertuliano de Cartago, uma cidade do norte da África, advogado romano de formação intelectual estoica e convertido ao cristianismo, ele tornou-se conhecido como o pai do cristianismo latino. Ele refutou diversas heresias, e entre elas o gnosticismo em contra Marcião, ou contra Valentino, né? Então, Hipólito de Roma, também, do ano 170 até 236, discípulo de Irineu, também combateu o gnosticismo, bem como outras heresias, em refutação a todas as heresias. Então, no segundo tópico da nossa lição, nós temos o título A Afirmação Apostólica da Corporeidade de Jesus. Então, vamos lá, o primeiro ponto aqui diz: o que era desde o princípio? Os evangelhos de Mateus,
Marcos e Lucas, denominados de evangelho sinótico, apresenta Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo de que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne para não deixar dúvidas alguma e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Tá? O prólogo do Evangelho de João declara com todas as letras que, lá em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Como homem, o verbo recebeu um nome, e o seu nome completo é Senhor Jesus Cristo, e além de inúmeros títulos. Então, nós temos algo interessante aqui para compartilhar com os irmãos. Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor. Vamos lá. O que significa a palavra Senhor? Senhor fala da divindade de Jesus. A Septuaginta traduziu milhares de vezes o nome Adonai e Yahvé pelo grego, né? Pelo nome grego Kyrios, né? O Kyrios Kyrios, que traduzido como Senhor, um nome divino, né? Agora, dizer César é Senhor, seria reconhecer a divindade dele. Era por isso que os cristãos primitivos recusavam chamar César de Senhor. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A salvação, então, humana, ela depende dessa confissão de reconhecimento da divindade de Jesus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Portanto, então, no grego, a palavra Kyrios, né, é o correspondente do nome hebraico Adonai e Yahvé, que é usado tanto para pai como filho. Então, outra palavra do nome também de Jesus ali é o próprio nome Jesus. Esse nome era um dos nomes judaicos mais comum em Israel, no período ali do Novo Testamento. Os eruditos ali e pesquisador judeu da vida de Jesus ali, o doutor David Flusser, ele afirma que o historiador Flávio Joséfo menciona ali 20 homens com este nome, a começar por José, ou Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés. O nome Jesus, Yeshua, significa salvação. Porém, do hebraico Yehoshua, né? Josué, o significado é Yahvé é salvação. Josué era chamado de Roche Abinum. Oséias, filho de Num, lá em Números capítulo 13, versículo 8, e Deuteronômio capítulo 32, versículo 44. Rocher significa salvação. Então Moisés mudou ali seu nome para Yehoshua bin Nun, que quer dizer Josué, filho de Num. Números capítulo 13, versículo 16. E o outro nome
que a Bíblia nos apresenta é Cristo. Cristo, Messias e Cristo são palavras idênticas. Só que Messias é a palavra hebraica e Cristo é palavra grega. Então aí nós temos, né? Quando nós olhamos em João capítulo 1, versículo 41, ali fala, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Já nós temos ali, eu sei que virá o Messias chamado Cristo. João capítulo 4, versículo 25. Então, ambas essas palavras significam o ungido, que Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores, como fala em Atos 4 e 12, Tito capítulo 2, versículo 13. Então, diante dessas explicações, fica cada vez mais claro a inconsistência de algumas escolas gnósticas que afirmam que Jesus seria uma referência ali à sua humanidade, né? E Cristo a sua divindade. A doutrina docética. Então o apóstolo João, ele enfatiza que está anunciando que viu e ouviu um fato histórico sobre um Jesus histórico que veio em carne. E o apóstolo chama esses ensinadores de enganadores e espírito do anticristo, como fala 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, e 2 João, versículo 7. Agora, aqui no segundo ponto do segundo tópico, nós temos aqui a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera que o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com nossa ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Agora, no terceiro tópico aqui, nós vemos a crença herética. A crença herética, a lição diz: João, ele viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, o que era a cidade de Cirinto, o doceta. Os escritores do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. E nessa época o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Então, o apóstolo João e a encarnação do verbo, nós vemos aqui que há um certo grau apologético no tocante à humanidade de Cristo na primeira e na segunda cartas de João. Essa preocupação apostólica se justifica porque em seus dias já havia sido introduzido no centro do seio da igreja falsos mestres, distorcendo a cristologia e ensinando ali pelos apóstolos. E negar aqui, como diz a lição, negar a humanidade de Jesus é tão grave quanto negar a sua deidade. Então, quatro personagens neotestamentárias joaninas contundentes contra o docentismo, que mostra com clareza ali e de maneira direta que Jesus veio em carne. Então, nós temos o apóstolo Paulo, ele emprega ali o termo grego logos,
que é traduzido em nossas versões da Bíblia como verbo, palavra. Isso se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 1, e 1 João, capítulo 1, versículo 1 também, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e 1 João, capítulo 1, versículo 1. Mas também usa o nome direto de Jesus para reafirmar sua encarnação, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 2 a 3, e 2 João, versículo 9, como nós já lemos aqui. A manifestação de Jesus como homem, além aqui alguém que viveu entre nós, né? Seres humanos, é uma resposta aos gnósticos daquela geração, mas diretamente ali ao heresiarca Cerinto. Então a palavra logos, essa palavra logos, o apóstolo João, ele começa o seu evangelho apresentando Jesus como verbo de Deus. Ele usa o termo grego logos, que a maioria de nossas versões traduz por verbo ou palavra, tá? Ele emprega esse vocábulo apenas no prólogo 2 vezes. Lá em João capítulo 1, do versículo 1 até o 14, e não no resto do evangelho, pois nele relata a história do Jesus homem, o verbo feito carne, né? Então o apóstolo aqui ele emprega ainda o referido termo em sua primeira epístola, lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, e também Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Então trata-se de uma palavra que exige explicação para tornar-se compreensível ao povo na atualidade. Entretanto, era conhecido aos leitores daquela época. Mas hoje precisa haver explicação para que se torne compreensível. Então, o logos da filosofia era impessoal, mas o de João era uma pessoa. O logos da filosofia não é o mesmo de João, capítulo 1, versículo 1. O verbo eterno tornou-se a palavra encarnada quando foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Isso quer dizer que o verbo se tornou homem perfeito com corpo, alma e espírito, como descreve ali a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Com base em Hebreus capítulo 2, versículo 17, e também Hebreus capítulo 4, versículo 15, onde diz: em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física, emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Então, há inúmeras passagens bíblicas que mostram o aspecto humano de Jesus. Na introdução do Evangelho de Lucas, nos 3 primeiros capítulos, ali é uma prova incontestável do Jesus histórico. Mas o apóstolo João foi enfático ao usar uma linguagem pitoresca na introdução da sua primeira carta, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, que dificulta qualquer pessoa que queria negar a verdadeira humanidade de Cristo. Ou seja, negar que ele veio em carne, pois o apóstolo apresenta uma descrição. Chama-nos atenção os 3 verbos que o apóstolo usa nessa introdução: o ouvir, o ver e o tocar. Então, João aqui ele está falando de sua experiência com o verbo encarnado, afirmando categoricamente, né, que ele esteve e viveu fisicamente entre nós com as seguintes palavras, né, que nós vemos no verso 1. E vimos com os nossos olhos o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O apóstolo ainda usa um tempo verbal para ouvimos e vimos.
raro no Novo Testamento, é até mesmo na cultura grega antiga, que indica uma ação completa no passado, mas com o resultado valendo no presente, notando ali os efeitos ainda permanentes do ato de ouvir e crer. Então, parece até uma redundância, né? Vimos com os nossos olhos, mas o propósito disso é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida nenhuma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e pode ser tocado e apalpado pelos que com ele conviveram, como diz João capítulo 20, versículo 27. Então, a presença do nome ali, como nós lemos na lição, o nome Pilatos no credo dos apóstolos é para estabelecer uma data de um fato histórico. Fato esse, a crucificação e a ressurreição de Cristo. E tudo isso aponta ali a falta de fundamentos sólidos da cristologia dos gnósticos. Terceiro ponto, terceiro tópico da nossa lição, diz o seguinte: como essas heresias se revelam hoje? No primeiro ponto diz: quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimento que nega o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. E negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, há diversos grupos religiosos heterodoxos ou crenças inadequadas, ideias ou alguns lampejos dessa falsa identidade de Cristo. Apregoam pelos diversos grupos gnósticos. A doutrina de Cerinto aparece na doutrina da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, sim, cujos seguidores são conhecidos como os Mormons. O mormonismo nega o nascimento virginal de Jesus e ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. O profeta Mormon, Brigham Young, sucessor de Joseph Smith Jr., fundador do referido movimento, ele mesmo escreveu ali: quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado em sua própria semelhança. Não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro da família humana. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que estava no jardim do Éden, que é o nosso Pai no céu. Lembrem agora, desde esse tempo em diante e para sempre, que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Assinado Journal of Discourse, volume 1. Então, nós temos aqui, esse foi o discurso, esse é o que eles defendem, né? Então, esse discurso tem a repulsa de todos os cristãos e é frontalmente oposto ao ensino bíblico. A Bíblia afirma com todas as letras que o Senhor Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, existe ainda hoje alguns lampejos gnósticos e de parte dos ebionitas. Estamos falando sobre a morte de Jesus conforme o ensino do islamismo, pois eles ensinam que Jesus não morreu. E o movimento também das testemunhas de Jeová negam a ressurreição corporal
de Jesus. Então, há uma certa semelhança entre o Jesus islâmico do Alcorão e o do gnóstico Basílides. O islamismo, ele ensina que Jesus não morreu na cruz. Os muçulmanos afirmam que Jesus era santo e justo, portanto, não faz sentido Deus permitir que alguém como Jesus padeça na cruz. Isso como se fosse comum os justos terem boa acolhida no mundo, como diz Mateus 23 e 35. Por isso, eles negam a sua morte com essas palavras. Olha o que diz no livro do Alcorão, capítulo 4, 157, que diz: e por seu dito, por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E, por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente. Então, isso é o que o Alcorão diz, né? Então, nós aqui na lição fala quanto à morte e à ressurreição, no segundo ponto do terceiro tópico, ali diz: as heresias gnósticas do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, ou Simão Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tornou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Acabei de falar agora. Nas notas explicativas, no rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi elevado à cruz. Isso se parece com a ideia Basílides, né? Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, nas notas explicativas do rodapé, nas edições do Alcorão, lê-se que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Então, de qualquer modo, o Islã mantém firmemente o seu ponto de vista de que Jesus não foi crucificado e nem morto, mas sim honrado e levado ao pé do próprio Deus. Então, alguns teólogos muçulmanos dizem que Jesus foi pregado na cruz, mas que não morreu lá, teria sido desmaiado, tirado de lá naquele estado, recuperou-se no tumulto com a ajuda das mulheres. E outros dizem que Judas foi confundido com Jesus e crucificado ali, ou um sósia. Então, os fatos contra essa posição cristológica do islamismo, nós vemos, são esmagadores à luz da Bíblia e da história. Toda essa argumentação não faz sentido nenhum. A cruz de Cristo sempre foi escândalo para os que perecem, como diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A morte e a ressurreição de Jesus estava prevista no Antigo Testamento. Isaías 53, 8 a 10 e Salmo 16 e 10. Cumprindo-se ali, então, registradas no Novo Testamento, Lucas 24, 44 a 46, para a nossa salvação, como fala 1 Coríntios 15, 3 a 4. O sacrifício de Jesus na cruz mostra que o homem é completamente incapaz de ir ao céu pela sua própria bondade e força. Negar o sacrifício de Jesus na cruz, ou fazê-lo parecer desnecessário, é uma forma de invalidar a única maneira de o ser humano ser salvo. Tá? Então, os historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, lá da era cristã, entre 37 ao ano 100, ele escreveu essa passagem
né? Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem tão admirável, era as suas obras. Ele ensinava o que tinha prazer em ser instruídos, em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, mas os mais ilustres dentre os de nossa nação o acusaram perante Pilatos, e esse ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. Lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Tá? Então nós temos ali, né, esse texto do historiador Flávio Joséfo. No terceiro ponto do terceiro tópico da nossa lição, fala a confirmação histórica, né? A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, que foi falado aqui, disse, acusando-nos perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o havia amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, do ano 55 a 117 depois de Cristo, ele escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então, a literatura judaica ainda também menciona o nome de Jesus, e algumas edições no Talmud inseriram uma baraita, né, que diz o seguinte, ali, na véspera da Páscoa eles penduraram Yoshu, né, e um arauto saiu adiante dele durante 40 dias, dizendo: ele vai ser apedrejado por praticar feitiçaria e seduzir e desviar Israel. Quem quer que sabia qualquer coisa a favor dele, que venha e peça por ele. Mas não tendo encontrado nada a seu favor, eles o enforcaram na véspera da Páscoa. Então, o Talmud é o conjunto de Mishnah, ou Guen Mahá. O Mishnah é o comentário das escrituras do Antigo Testamento hebraico. Ela está dividida ali em 6 partes, ou ordens, né, do hebraico seber, ordem, né, e estão organizados em 63 tratados. A Guemará é o comentário da Mishnah, né, Mishnah. Ao Talmud babilônico e o de Jerusalém. O Talmud foi redigido num período de quase 1000 anos, entre 450 a.C. e 500 depois de Cristo. E é reconhecido pelo judeu como tendo a mesma autoridade da Bíblia, que é o Antigo Testamento. E esse complexo literário rege a vida judaica até os dias de hoje, e desde essa longa data tem exercido forte influência na vida do povo. Tácito, ele também atestou a morte de Jesus. Cornélios Tácitos, que é do ano 55 ao 117 depois de Cristo, historiador romano, é o autor da obra Anais, em que registra a história romana do primeiro século da era cristã, ao lado de Seutônio, que é do ano 70 ao ano 160 depois de Cristo, e Dion Cássius, que é do ano 150 a 235 depois de Cristo. Agora, veja o que Tácito ele registrou. Ele deixou escrito: Nero apresentou como culpáveis e submeteu as mais requintadas
torturas os que o vulgo chamava cristãos, aborrecidos por suas ignomias, aqueles de quem levavam o nome Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Quando olhamos Luciano de Samosata, né, satirista grego e zombador dos cristãos por volta ali de 170, ali ele escreveu: os cristãos, como todos sabem, adoram o homem até hoje. O distinto personagem que iniciou seus novos rituais, ele foi crucificado por causa disso. Já o Dr. David Flusser afirma com todas as letras o Jesus histórico e acrescenta ainda: uma leitura imparcial dos evangelhos sinóticos resulta num quadro que é mais característico de um fazedor de milagres e pregador judeu do que um redentor da humanidade. Então, mais adiante, na mesma página, ele acrescenta: os judeus, ou Jesus retratado nos evangelhos sinóticos, é, pois, o Jesus histórico, não o Cristo querigmático, né? Então, o movimento aqui das testemunhas de Jeová, eles ensinam uma ressurreição de Cristo diferente das tradições cristãs. Os teólogos das testemunhas de Jeová também negam terminantemente sua ressurreição corporal. Eles ensinam que Jesus não ressuscitou corporalmente e que Deus o materializou para convencer a Tomé, provando ser o próprio Jesus que estava ali diante dele. Então eles dizem: Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal como os anjos haviam feito no passado. Eles afirmam que Jeová criou outra pessoa com as mesmas características e personalidades de Cristo. Eles dizem: Deus o ressuscitou, mas não como humano. Então, o corpo daquele que foi pendurado no madeiro desapareceu, argumenta ainda que foi por essa razão que Maria confundiu Jesus com o jardineiro, né? Eles usam João capítulo 20, versículo 15. Mas Deus garantiu que o seu corpo, que o corpo do Senhor Jesus não veria a corrupção. Isso é, não se deterioraria, né? Como diz Salmo 16:10. Ali diz: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Salmo 16:10. Então essa profecia cumpriu na ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 2, versículo 24 a 30. Portanto, aquele corpo que foi crucificado não pode ficar na sepultura. Atos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: Jesus, ele se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Então Jesus afirma ser ele mesmo e não um corpo materializado, como dizem os testemunhas de Jeová, né? Não outro corpo, cuja ressurreição não foi em espírito. Era ele mesmo que estava presente em carne e osso, e que o espírito não tem essas características materiais, como diz Lucas 24, 39 e 40. A Bíblia, ela afirma que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Mateus 28 e 6. E onde estava o corpo que fora crucificado? Onde é que estava? O próprio Jesus anunciou que a sua ressurreição seria corporal. Ele falou em João capítulo 2, versículo 19 a 22. A ressurreição de Cristo não consiste apenas no fato de ele tornar a viver, pois, se assim fosse, não seria diferente das ressurreições registradas no Antigo Testamento. Nem ele poderia ser considerado ali as primícias dos que dormem, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 20.
nem o primogênito dentre os mortos, como fala também Paulo em Colossenses, capítulo 1 e 18. Mas essa ressurreição é a viga mestra e o pilar da religião cristã. É o principal elemento que distingue o cristianismo de todas as grandes religiões. Olha só, Jesus determinou que a sua morte e sua ressurreição fosse o centro da pregação do evangelho. Lucas capítulo 24, 44 a 47. O apóstolo Paulo, ele diz que negar essa verdade é continuar no mesmo estado de pecado e miséria, o que a fé do crente não teria sentido. Quando ele diz em 1 Coríntios 15, 17 e 18, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Então, esse fato é a glorificação e exaltação de Jesus. Como fala Romanos capítulo 6, versículo 4, Filipenses 3 e 20 e 21 e João 7 e 39. A vitória esmagadora sobre Satanás, o pecado e a morte e o inferno, como diz 1 Coríntios 15, 54 a 56 e Apocalipse 1, 17 e 18. Então, ele ressuscitou para a nossa justificação, porque sem essa ressurreição não poderíamos ser justificados diante de Deus e assim estaríamos condenados. Então, a ressurreição corporal de Jesus é um fato insofismável, como fala Romanos capítulo 4, versículo 25. Na conclusão da nossa lição diz o seguinte: as expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significaram uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então, quando se revela ou se aponta uma heresia, é responsabilidade nossa refutá-la à luz da Bíblia. Do contrário, o que estamos fazendo nada mais é do que a propaganda delas. Em vez de apologia em defesa da verdade, torna-se o anúncio publicitário em favor da causa delas, ainda que indireta. Então, qualquer pessoa que lê o Novo Testamento, independentemente do seu grau de instrução e de sua familiaridade com a Bíblia, não terá dificuldade em entender que o Senhor Jesus veio ao mundo como homem. 1 Timóteo 2 e 5 fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, diante de toda a descrição pessoal de Jesus, apresentada nos evangelhos, o testemunho da história e dos historiadores seculares, é praticamente impossível negar o Jesus histórico, negar que ele veio em carne. Amém? Vamos para o nosso questionário? Primeira questão diz o seguinte: como o docentismo pode ser definido? Resposta: o docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Segunda questão: quais os três principais heresiarcas docetas? Resposta: Cerinto, Saturnino e Marcião. Terceira questão: qual a gravidade do docentismo? Resposta: a gravidade dessa heresia está em afirmar que Jesus não teve corpo físico real. Então ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios 15, 1 e 1 Coríntios 3, 17 e 18.
quarta questão diz o seguinte: o que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? Resposta: o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu Evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quinta e última questão: quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? Última resposta diz: o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Atualmente, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, em sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 4:157. E aqui nós terminamos mais esta lição, lição 3 do nosso primeiro trimestre de 2025. Que Deus possa abençoar você, professor, você, a sua classe, tá? Não deixe de estar compartilhe e também se inscreva em nossos canais, tá? Recebendo aí semanalmente estudos bíblicos, apologéticos, teológicos e doutrinários da palavra do Senhor. Deus querido, Deus eterno, na tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo, Senhor. Pedindo a tua bênção sobre cada vida que estará, Senhor, assistindo este vídeo, participando, preparando a sua sala, preparando, Senhor, a sua aula, Deus. Pai Santo, abençoa, Senhor, a cada um e que nossas igrejas, Senhor, possam estar ali, Pai, blindada contra estas heresias, contra, Senhor, este vulgo do Satanás, Pai, que vem tentar, Senhor, distorcer a tua palavra. Pai, abençoa cada vida, Senhor. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.